A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Devocional Marcos 6. Eu já fiz o devocional sobre Marcos 6, só que eu fiz mais da metade para o final desse capítulo. E hoje o Senhor me conduziu a este mesmo capítulo, só que no início. Eu vou ler do versículo 1 ao 13. E peço que você aí na sua casa acompanhe, se possível, se não, só medite nas palavras que eu vou falar, tá certo? Eu vou ler aqui. Versículo 1 do capítulo 6 de Marcos. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Aqui está falando de Jesus, tá? E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Eu vou parar aqui rapidinho até o 6, depois eu continuo para falar uma coisa. Aqui Jesus, ele é o Filho de Deus, a sabedoria dele vem dos altos céus, vem do próprio Espírito Santo de Deus. E as pessoas se admiravam de forma negativa, dizendo assim: esse daí não é o filho do carpinteiro? Esse daí não é aquele que é de tal pessoa, família de tal pessoa? É marceneiro? Não, carpinteiro mesmo. Mas enfim, falou assim: esse aí não é essa pessoa? Então, como é que ele pode estar fazendo tais maravilhas? Da onde vem esse conhecimento? Como é que ele faz essas coisas? Às vezes é assim na nossa vida, né? Às vezes é assim, às vezes pode estar acontecendo com você aí. No meio do seu ciclo social, no meio da parentela, as pessoas dizem: mas eu conheço tal pessoa, ela é assim. Só quem te conhece, meu amado e minha amada, é Deus. É só Ele quem te conhece. É só Ele quem nos conhece. Então, ninguém te conhece melhor do que Deus. Não liga se alguém está falando que te conhece, que você não pode fazer algo para Deus, que Deus mandou você fazer. Não se entristeça com isso. Mas aí, seguindo, às vezes, eu vou continuar lendo, mas às vezes acontece mesmo isso com a gente. Aconteceu isso com Jesus, né? E Jesus fala que nós participaríamos dos mesmos sofrimentos que ele passou. Jesus, ele realmente viveu aqui na Terra. Então, ele sofreu todas as coisas, desde a incredulidade daqueles que estavam acerca dele, em volta dele, não acreditando nas coisas maravilhosas e que ele podia fazer muito mais. Aqui fala, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Lá em cima, as pessoas já falavam: que obras maravilhosas são essas que você faz? Só aqui embaixo fala: e não podia fazer. Os que estavam perto, achando que eram obras maravilhosas que ele fazia, na verdade era só uma pequena porção do que ele poderia fazer, mas que ele não fez mais por causa da incredulidade daqueles que estavam ali. Às vezes, a gente não pode fazer mais por causa da incredulidade, não só daqueles que estão ali, mas agora passando para a gente da nossa incredulidade. Se Deus mandou você ir e Ele está com o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo de Deus em ti, confia e vai e faz. Aqui eu vou continuar agora o 7, que falei de ir, agora a gente vai para o 7.
chamou a si os 12 discípulos, né? Jesus chamou. E começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Né? O Senhor nos dá poder sobre os espíritos imundos. Ele deu aos discípulos dele naquele tempo e ele dá aos discípulos dele neste tempo. O Senhor dá autoridade sobre os espíritos imundos e é no nome de Jesus. A gente não pode esquecer de quando a gente estiver em uma guerra espiritual, de sempre clamar e falar no nome de Jesus, porque a autoridade que ele nos dá é no nome dele. Nós não temos autoridade senão no nome de Jesus. Nunca esqueça disso. Então, vamos lá. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho que fariam, senão um bordão. Bordão, eu pesquisei, é um cajado. Então, eles não poderiam levar nada consigo, os discípulos, a não ser um cajado. Nem alforge. Alforge era uma espécie de bolsa dupla que colocava para dividir o peso nos ombros. Então, eles poderiam levar o cajado, mas não poderiam levar essa bolsa, esse alforge. Nem pão, nem dinheiro, nem cinto. Não poderiam levar nem pão, nem dinheiro, nem cinto. Então, eles iriam sem nada, na fé, né? Com cajado. Só que o Senhor fala, mas que calcem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Eles deveriam calçar sandálias, né? Para proteger os pés, proteger os pés do caminho que eles trilhariam. Mas que, todavia, não usassem 2 túnicas, né? O Senhor seria a provisão deles. É Deus que é a provisão, Deus é a nossa provisão. E aqui ele mostra isso, né? Mandando os discípulos irem de 2 em 2, né? A provisão ele daria no decorrer do caminho. Mas falou, vai com bastão, não esqueça o bastão, né? Que é o bordão. E não esqueça de colocar a sandália nos seus pés. O resto eu vou providenciar. Versículo 10. E dize-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, se alguém não te receber, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Né? Se alguém não receber a palavra do Senhor, a palavra da verdade, não ouviu o que o Senhor tem a dizer, sacode, né? Sacode a poeira do pé, sai dali e segue a vida, né? Porque você fez o que Deus mandou, que é levar a palavra da verdade. Continuando no versículo 11 da parte B, né? Que é a sequência. Oi, filha. Mamãe já vai, deixa só a mamãe terminar, tá? Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra. Quem não sabe, né, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa do tamanho de pecados que havia naquela cidade. O anjo do Senhor foi lá e destruiu tudo. O Senhor só tirou Ló e a família de Ló por causa de Abraão, que estava intercedendo por Ló, né? O Senhor falou com Ló no dia anterior. E aí o anjo do Senhor tira Ló e a família de Ló de lá. Só que Sodoma e Gomorra é destruída por causa do tamanho de pecados que estava tendo em Sodoma e Gomorra. Só que o Senhor diz que vai ter mais tolerância para... De novo ligação hoje. Vai ter mais tolerância para Sodoma e Gomorra, que estava inundada em pecados, mas não ouviu, né, o evangelho da verdade, do que para aqueles que ouviram o evangelho da verdade e escolheram endurecer o coração e não abrir o coração para Deus, né? Não crer na verdade de Deus. Só um minutinho. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Eu tive que pausar o vídeo porque a minha filha tinha fugido pro quintal. Mas enfim, eu tava terminando já. E saindo dali, né, eles pregavam ao povo que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, né? Quando os discípulos são levados por Deus, né, para ir na provisão do Senhor, né, Deus proveria tudo para eles, né? Por isso que fala, não leve nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto.
né? Que toda a provisão viria no caminho para eles. Às vezes Deus tem um chamado pra gente, a gente não acredita, ou às vezes até acredita, mas tem medo de que a provisão não venha. Querido e querida, se Deus mandou, só vai, porque a provisão vai vir. Se foi Deus quem mandou, vai, porque a provisão virá. Porque quando Deus manda, Ele não deixa faltar nada. Ele não deixa. Ele dá toda a provisão. Faz aquilo que Deus tem te pedido, né? E Ele vai prover. E eu creio que você vai ser usada para poder, né, pregar a palavra de Deus para as pessoas do arrependimento. Porque não é possível ver a Deus sem arrependimento. A gente erra, todo mundo erra. E a gente tem que se arrepender dos nossos erros. Não endureça seu coração. Se você errou, volte atrás. Ontem eu estava lembrando de uma palavra e eu fui adorar a Deus. E o Senhor falou comigo. Eu comecei a adorar Ele e Ele me trouxe, o Espírito Santo me trouxe à memória aquele versículo que fala, né? Não traga sacrifícios a Deus. Eu não sei exatamente onde tá, mas enfim, mas veio essa passagem. Para não levar sacrifícios ao Senhor de adoração, enfim. Naquele tempo eram sacrifícios mesmo, mas ali eu estava dando um sacrifício de louvor ao Senhor. Se você lembrar que tem alguma pendência com algum irmão, se tem alguém que você tá brigado, se tem alguém que ficou desentendido algum assunto, não, o Senhor ele não recebe adoração se você lembra e aí você endurece o coração e não volta atrás e pede perdão. O Senhor, Ele quer que a gente ame e que a gente possa nos amar no sentido de até liberar perdão mesmo, sabe? Às vezes a gente erra, a gente tá sempre, né? Por mais que a gente busque andar nos caminhos do Senhor, às vezes a gente desliza em alguns pontos. Então, se você lembra, o Senhor mandou o ID para você e você lembrar que tem alguém que você está ainda desentendido, que mamãe já vai, filha, mamãe já vai, tá bom? Que você possa conversar com essa pessoa e fazer o ID. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui hoje. Nos vemos amanhã pela graça e misericórdia de Deus.